O livro de Enoque é um dos mais antigos e intrigantes textos apócrifos. Estima-se que sua redação tenha ocorrido entre os séculos 3 e 2 a.C., sendo um texto significativo para as primeiras comunidades judaicas e cristãs. Autores antigos, como Tertuliano e Irineu, o citaram amplamente, considerando-o uma importante obra profética. Contudo, seu conteúdo causou polêmicas teológicas, o que culminou na sua exclusão do cânone bíblico oficial. Na antiguidade, os judeus reverenciavam Enoque como uma figura enigmática, acreditando que ele teve acesso a segredos divinos que poucos eram capazes de entender. Na tradição judaica, ele era visto como um homem de grande sabedoria, com uma conexão incomparável com Deus. Supostamente, ele teria recebido revelações sobre os anjos, os céus e a estrutura do universo, elevando-o a um status espiritual elevado e influenciando o surgimento da tradição apocalíptica. A relevância do livro de Enoque está, em grande parte, nas suas visões proféticas e nas descrições dos anjos caídos e dos Néfilim, seus descendentes. As narrativas, que exploram eventos cósmicos e terrestres, parecem ter sido populares entre as primeiras comunidades cristãs. O conteúdo oferece uma visão mística do cosmos, destacando a intervenção divina na história humana. Apesar de ter sido retirado do cânone oficial, o livro de Enoque foi preservado por algumas comunidades religiosas, especialmente na Etiópia e Abissínia, onde continuou sendo considerado um texto sagrado. A Igreja Ortodoxa Etíope ainda inclui o livro de Enoque em seu Antigo Testamento, demonstrando sua influência além do cristianismo ocidental. Durante séculos, esse texto foi transmitido de forma oral e escrita nessas regiões, preservando sua relevância. A redescoberta do livro de Enoque por estudiosos europeus no século XVIII ressuscitou seu valor histórico e espiritual. Diversas versões foram localizadas, incluindo uma na língua geês, o que despertou o interesse de místicos, teólogos e historiadores. Seu impacto foi sentido tanto no meio acadêmico quanto esotérico, reabrindo debates sobre o que foi excluído das escrituras sagradas. Atualmente, o livro de Enoque continua sendo objeto de muitos estudos e discussões. Sua exclusão da Bíblia oficial levanta questões sobre as decisões da Igreja primitiva e os critérios usados para selecionar os textos canônicos. Além disso, sua narrativa profética e apocalíptica, envolvendo anjos caídos e gigantes, sugere que o desenvolvimento teológico da época era mais vasto do que o que foi oficialmente reconhecido. A exclusão do livro de Enoque da Bíblia é um dos eventos mais curiosos na história da formação das Escrituras. O texto foi amplamente aceito pelas primeiras comunidades judaicas e cristãs, mas foi removido por volta do século IV, durante o processo de canonização. Na época, a Igreja buscava consolidar uma coleção de textos inspirados por Deus e adequados para uso litúrgico e doutrinário. O motivo exato de sua exclusão ainda é debatido por teólogos e historiadores. Uma possível razão é o conteúdo altamente apocalíptico do livro, que aborda a queda dos anjos e a existência dos Néfilim, narrativas que poderiam ter sido vistas como problemáticas para a estrutura doutrinária que se formava, focada na ordem celestial e na autoridade da Igreja. Outro possível motivo é a ênfase do livro de Enoque em temas de julgamento divino e destruição futura dos anjos rebeldes e seus descendentes. A Igreja, que enfrentava diversas heresias, pode ter considerado tais ideias apocalípticas radicais como uma ameaça à sua unidade teológica e à estabilidade social. Além disso, Enoque como personagem desafiava certas narrativas estabelecidas sobre os profetas e sua relação com Deus. O fato de Enoque ter sido levado ao céu sem morrer colocava sua história em uma categoria única, o que poderia ter causado desconforto entre os líderes da Igreja, que buscavam manter uma distinção clara entre figuras humanas e divinas. Apesar de sua exclusão, o livro de Enoque continuou a circular em algumas comunidades cristãs, especialmente nas igrejas do Oriente, como a Igreja Ortodoxa Etíope. Nessas comunidades, o texto foi preservado e reverenciado como uma obra inspirada, levantando questões sobre o processo de canonização e o quanto ele pode ter sido influenciado por interesses políticos e teológicos. Ao longo dos séculos, o livro de Enoque permaneceu fora do alcance da maioria dos cristãos, até sua redescoberta na Europa. Isso levou muitos a se perguntarem o que mais foi deixado de fora da Bíblia e o que isso significa para nossa compreensão da história espiritual.
A exclusão de textos como o de Enoque pode sugerir que houve uma tentativa de moldar uma narrativa religiosa específica, excluindo aquelas que não se adequavam às visões teológicas dominantes. As visões proféticas de Enoque são um dos aspectos mais fascinantes de seu livro. Ele relata encontros com seres celestiais e revela segredos divinos sobre o destino do universo e da humanidade. Suas visões incluem a queda dos anjos e a corrupção que eles trouxeram ao mundo, temas raramente abordados com tanta profundidade nas escrituras canônicas. No livro de Enoque, há um foco claro no conceito de justiça divina, onde os rebeldes contra Deus, como os anjos caídos, são severamente punidos. Enoque vislumbra um julgamento futuro, em que esses anjos serão aprisionados em abismos cósmicos e seus descendentes, os Nephilim, serão exterminados. Esses eventos estão intrinsecamente ligados a uma visão de restauração da ordem celestial e terrena. As visões de Enoque também sugerem uma natureza cíclica da história, onde o bem e o mal se confrontam constantemente. O livro de Enoque descreve um mundo onde o mal prevalece temporariamente, mas onde a justiça divina triunfa no fim. Isso cria uma narrativa apocalíptica de esperança para os justos e de condenação para os ímpios, uma mensagem que ressoava profundamente com as primeiras comunidades. Além das profecias sobre o fim dos tempos, Enoque também tem visões detalhadas sobre os céus e a estrutura do universo. Ele é levado por anjos a diferentes reinos celestiais e recebe explicações sobre o funcionamento do cosmos, refletindo uma cosmologia antiga, cheia de mistérios espirituais. Essa perspectiva cósmica reforça a ideia de que Enoque possuía um conhecimento especial que o aproximava de Deus. A figura de Enoque como profeta, que não apenas recebe revelações, mas também é levado diretamente ao céu, diferencia-o de outros profetas bíblicos. Suas visões não são apenas advertências sobre o futuro, mas descrições detalhadas da estrutura divina da realidade. Ele atua como um intermediário entre o céu e a terra, capaz de compreender os mistérios divinos e transmiti-los à humanidade. Por fim, essas visões proféticas servem para justificar uma visão particular da história humana e celestial, onde a ordem divina sempre prevalece. A destruição dos anjos caídos e dos Nefilim é vista como necessária para restaurar a harmonia entre o céu e a terra. A mensagem de Enoque sobre um julgamento iminente e uma renovação cósmica continua a inspirar teólogos e estudiosos até os dias de hoje. Um dos pontos mais controversos do livro de Enoque é a narrativa dos anjos caídos e dos Nefilim. Os anjos, conhecidos como vigilantes ou Grigori, foram enviados à Terra para observar a humanidade, mas se apaixonaram por mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes, os Nefilim. Esses eventos são vistos como uma grande corrupção da ordem divina e como um dos fatores que precipitaram o dilúvio. Esses anjos caídos são descritos como seres de grande poder e sabedoria, que ensinaram aos humanos várias artes e ciências, como a metalurgia, astrologia e magia. No entanto, esses conhecimentos são apresentados como corrompidos, pois levaram a humanidade à violência, guerra e pecado. O livro de Enoque sugere que essa disseminação de saber proibido foi uma das principais razões para a degradação moral da humanidade. A narrativa dos Nefilim, os descendentes dos anjos caídos e das mulheres humanas, é especialmente interessante. Eles são descritos como gigantes com poderes extraordinários, mas também como seres violentos e destrutivos, que trouxeram caos ao mundo. Vistos como uma aberração da criação divina, estavam destinados à destruição no grande julgamento. O livro de Enoque detalha o destino dos anjos caídos, que foram presos em abismos cósmicos, aguardando seu julgamento final. Enoque é testemunha desses eventos e relata a ordem de Deus para punir esses seres. A destruição dos Nefilim e o aprisionamento dos anjos caídos são descritos como atos necessários para restaurar a ordem no universo após a corrupção que trouxeram à criação. A figura dos Nefilim também aparece brevemente na Bíblia, em Gênesis 6:4, onde são mencionados como os heróis da antiguidade, homens de renome. Contudo, o livro de Enoque expande consideravelmente essa narrativa, oferecendo mais detalhes sobre suas origens e seu papel na história cósmica. Essa expansão foi vista como problemática pelos teólogos que definiram o cânone bíblico. Essas histórias de anjos caídos e gigantes
ecoam em várias mitologias ao redor do mundo, sugerindo que a narrativa pode ter raízes profundas nas tradições antigas. O conceito de seres celestiais que descem à Terra e se misturam com humanos aparece em diversas culturas, levantando questões sobre a universalidade dessas histórias e seu impacto no desenvolvimento das tradições religiosas. A ascensão de Enoque ao céu é uma das histórias mais enigmáticas da Bíblia. Em Gênesis 5:24, é dito: Enoque andou com Deus. Então ele não foi mais, porque Deus o tomou. Essa breve menção sugere que Enoque, diferentemente de outros patriarcas, não passou pela morte, mas foi levado diretamente ao céu por Deus. Essa narrativa gerou diversas interpretações ao longo dos séculos, criando um mistério sobre quem era Enoque e por que foi escolhido para um destino tão único. A tradição judaica ampliou consideravelmente a história de Enoque. Na literatura rabínica e na Cabala, ele é visto como um dos poucos humanos a alcançar tamanha perfeição espiritual, que foi elevado ao status de anjo, transformando-se em Metatron, o escriba celestial. Metatron é considerado um dos anjos mais poderosos e, de acordo com algumas tradições, o líder dos arcanjos. A transformação de Enoque em Metatron reflete a crença de que seres humanos excepcionais podem alcançar a ascensão espiritual. Na tradição cristã, a ascensão de Enoque serve como um precursor simbólico da ascensão de Jesus. Ambos foram levados ao céu sem passar pela morte convencional, criando um paralelo intrigante entre as duas figuras. No entanto, enquanto a ascensão de Jesus é central na fé cristã, a de Enoque foi amplamente esquecida ou minimizada no Ocidente, especialmente após a exclusão de seu livro do cânone bíblico. Por outro lado, em outras tradições religiosas, Enoque continua sendo uma figura de grande importância. No islamismo, por exemplo, ele é identificado com o profeta Idris, mencionado no Alcorão como um homem de grande virtude e sabedoria. Idris, assim como Enoque, foi levado ao céu, e sua história reflete a importância de Enoque como um exemplo de justiça e obediência a Deus. Isso evidencia a presença contínua de Enoque em várias religiões, mesmo tendo sido marginalizado no cristianismo ocidental. A ascensão de Enoque sugere uma proximidade única com Deus, uma relação que o distingue de outras figuras bíblicas. Isso levanta questões teológicas sobre o significado de andar com Deus e como a ascensão de Enoque se encaixa na narrativa maior da redenção e do contato entre o divino e o humano. Sua ausência nas escrituras canônicas pode indicar uma tentativa de evitar comparações com outras figuras, como Jesus, para preservar a singularidade deste último na teologia cristã. Por fim, a história de Enoque levanta a possibilidade de que o ser humano, por meio de uma vida virtuosa e de uma profunda conexão com o divino, possa transcender as limitações da existência mortal. A ideia de ascensão espiritual continua a fascinar estudiosos e místicos que veem em Enoque um exemplo do potencial humano para alcançar a unidade com Deus. Sua exclusão do cânone cristão apenas aumenta o mistério em torno de sua figura e das razões por trás de sua elevação. A preservação do livro de Enoque na Etiópia é um dos aspectos mais notáveis de sua história. Enquanto o texto foi amplamente suprimido nas comunidades cristãs ocidentais e excluído do cânone bíblico, ele permaneceu como parte integrante da tradição religiosa etíope. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das denominações cristãs mais antigas, manteve o livro de Enoque em sua versão do Antigo Testamento, permitindo que ele sobrevivesse ao longo dos séculos. A Igreja Etíope, com suas raízes no cristianismo primitivo, desempenhou um papel essencial na preservação de várias escrituras e tradições que não foram aceitas pelo cristianismo ocidental. A importância que a Igreja Etíope dá ao livro de Enoque reflete uma visão de cristianismo mais próxima de suas origens judaicas e apocalípticas. Para os etíopes, Enoque é considerado um patriarca que tinha uma relação especial com Deus, e suas visões são vistas como revelações cruciais sobre o céu e a terra. O manuscrito etíope do livro de Enoque, escrito na antiga língua ge'ez, foi redescoberto por estudiosos europeus no século XVIII. Esse manuscrito é uma das versões mais completas do livro e serviu de base para várias traduções modernas. A redescoberta do texto na Etiópia destacou a rica tradição cristã do país, que manteve uma conexão profunda com as raízes bíblicas e com a literatura apócrifa, quase esquecida no Ocidente.
A preservação do livro de Enoque na Etiópia também reflete o isolamento geográfico e cultural do país, permitindo que suas tradições cristãs se desenvolvessem de forma distinta das igrejas europeias e orientais. A Igreja Ortodoxa Etíope, por exemplo, preserva outros textos e práticas que remontam aos primeiros séculos do cristianismo, mantendo-se fiel a um conjunto de crenças e escrituras divergentes das correntes principais do cristianismo ocidental. A história da preservação do livro de Enoque na Etiópia oferece uma perspectiva sobre uma forma alternativa de cristianismo, onde a apocalíptica e a visão de uma intervenção divina direta na história humana são centrais. Enquanto o Ocidente se afastava dessas visões, adotando uma teologia mais institucional, a Etiópia manteve essa conexão com o apocalíptico e as revelações de Enoque, destacando-se como guardiã de uma tradição esquecida. O fato de o livro de Enoque ter sido preservado na Etiópia por tanto tempo também levanta questões sobre a relação entre poder e teologia. Se o livro foi excluído do cânone ocidental por razões teológicas ou políticas, sua sobrevivência na Etiópia sugere que diferentes culturas cristãs podem ter prioridades e interpretações teológicas diversas. Essa preservação oferece uma oportunidade única para estudiosos e teólogos modernos reconsiderarem o papel de Enoque na tradição cristã global. Enoque é descrito como um sábio e profeta que recebeu revelações profundas sobre os mistérios do cosmos e do futuro da humanidade. De acordo com a tradição, ele escreveu 360 livros que documentavam essas revelações, tornando-o um dos primeiros profetas a registrar suas visões por escrito. Esses textos eram de grande importância para as comunidades antigas, pois continham conhecimento sobre a criação, os anjos e o destino final da humanidade. O livro de Enoque é apenas uma das obras atribuídas a ele, mas representa o ponto culminante de seu papel como escriba divino. Nele, Enoque descreve eventos celestiais que testemunhou e ensina à humanidade sobre o funcionamento do tempo, das estações e dos ciclos cósmicos. Essa sabedoria era vista como fundamental para o entendimento tanto do mundo natural quanto espiritual, conectando os fenômenos da Terra às ações de seres celestiais. A habilidade de Enoque como escritor e transmissor de conhecimento espiritual indica que ele tinha um papel único entre os patriarcas bíblicos. Ele não era apenas um profeta passivo que recebia revelações, mas um ativo registrador dos mistérios divinos. Isso o posiciona como um elo entre o céu e a terra, alguém capaz de decifrar os segredos do universo e transmiti-los de forma compreensível para os humanos. Sua função como escriba divino é reforçada pela tradição cabalística, que afirma que, após sua ascensão, Enoque se transformou em Metatron, o escriba celestial. Metatron é responsável por registrar as ações humanas e os eventos celestiais, garantindo que tudo seja documentado com precisão. Esse papel de intermediário entre o céu e a terra reflete a importância de Enoque como aquele que compreendia e registrava os mistérios divinos. A obra de Enoque como sábio e escritor também reflete uma tradição mais ampla no Antigo Oriente Próximo, onde os escribas eram vistos como figuras de grande poder e autoridade. Eles não apenas registravam eventos históricos e mitológicos, mas também preservavam e transmitiam conhecimento espiritual e religioso. Nesse sentido, Enoque pode ser visto como o precursor de outros sábios e místicos que desempenharam funções semelhantes em suas respectivas culturas. A função de Enoque como escriba e profeta levanta questões sobre o papel da escrita e do conhecimento na tradição religiosa. A ideia de que os mistérios divinos podem ser compreendidos, documentados e transmitidos por meio da escrita sugere uma visão mais racional da espiritualidade. Isso contrasta com outras tradições místicas, onde o conhecimento divino é transmitido principalmente por meio de experiências diretas, sem a mediação da palavra escrita. Enoque é uma das poucas figuras bíblicas a ser transformada em um ser celestial. Após sua ascensão, a tradição cabalística afirma que ele se tornou Metatron, um dos anjos mais poderosos do céu. Metatron é considerado o escriba divino, responsável por registrar todos os eventos do universo e servir como intermediário entre Deus e os humanos. O nome Metatron aparece em textos místicos judaicos e está associado ao trono de Deus. Ele é descrito como um anjo de luz, com 72 asas e 1 milhão de olhos.
Metatron é frequentemente retratado como líder dos anjos e um dos seres mais próximos de Deus. Sua posição de destaque no céu reflete a importância espiritual de Enoque e sua transformação após ser levado ao céu. A transformação de Enoque em Metatron sugere uma teologia complexa, onde um ser humano pode atingir o status de anjo através de uma vida justa e de uma conexão direta com o divino. Essa crença de que Enoque foi elevado a uma posição tão alta desafia a visão tradicional de que humanos e anjos são separados por uma barreira intransponível. Metatron indica que, em algumas tradições místicas, essa barreira pode ser superada. Metatron também é conhecido como o Anjo da Face, ou Príncipe do Presente, sendo considerado o anjo que aparece diante de Deus e fala em nome da humanidade. Essa função intercessora o coloca em uma posição especial, com acesso direto à presença divina. Sua proximidade com Deus faz de Metatron o intermediário perfeito entre o mundo celestial e o humano. A transformação de Enoque em Metatron tem implicações para a teologia apocalíptica. Como Metatron, Enoque teria uma visão completa do destino da humanidade e do plano divino para o fim dos tempos. Ele desempenharia um papel crucial no julgamento final, ajudando a registrar as ações dos justos e dos ímpios. Isso reforça a ideia de que Enoque, Metatron, não é apenas um profeta, mas um agente direto do plano divino. A figura de Metatron tem sido uma fonte de fascínio para místicos e esotéricos ao longo dos séculos. Sua dualidade como humano e anjo, como Enoque e Metatron, simboliza a possibilidade de transcendência espiritual e a fusão entre o mortal e o imortal. Essa visão continua a inspirar aqueles que buscam entender os mistérios divinos e o potencial humano de alcançar a divindade por meio da sabedoria e da justiça. O livro de Enoque não apenas oferece uma narrativa espiritual, mas também sugere que conhecimentos avançados, ou tecnologias antigas, foram transmitidos à humanidade por seres celestiais. Os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, ensinaram aos humanos várias artes e ciências, como a metalurgia, a fabricação de armas, a cosmologia e a astrologia. Esse conhecimento oculto é visto como a principal causa da corrupção da humanidade. A ideia de que anjos ensinaram tecnologias proibidas à humanidade levanta muitas questões sobre o significado desses ensinamentos. A metalurgia, por exemplo, é retratada como um saber perigoso que trouxe violência e destruição ao mundo. Os vigilantes também ensinaram as mulheres a se adornarem com joias e a usarem cosméticos, o que, segundo o texto, corrompeu a pureza original da humanidade. Esses ensinamentos são frequentemente vistos como um símbolo da tentação material e do desvio espiritual. Além das ciências práticas, o livro de Enoque menciona o conhecimento das estrelas e da astrologia, também ensinado pelos vigilantes. Esse conhecimento cósmico sugere que os anjos caídos tinham uma compreensão profunda do universo e de seus ciclos. No entanto, esse saber foi usado para manipular o destino humano, em vez de elevá-lo espiritualmente. Assim, o conhecimento proibido tornou-se uma maldição, levando a humanidade a um estado de maior pecado e corrupção. Essas narrativas sobre tecnologia e sabedoria antiga foram interpretadas de diversas maneiras ao longo dos anos. Alguns estudiosos veem nelas uma metáfora para a evolução humana e o surgimento de novas habilidades tecnológicas e intelectuais. Outros, no entanto, acreditam que as histórias apontam para a existência de civilizações antigas, que possuíam um conhecimento avançado, perdido com o tempo, e que os vigilantes representariam figuras mitológicas dessas civilizações extintas. Em tempos modernos, essas histórias têm sido associadas a teorias sobre tecnologias perdidas e civilizações avançadas, como a Atlântida. O livro de Enoque alimenta especulações sobre como essas civilizações poderiam ter acesso a conhecimentos que hoje consideraríamos avançados, como astronomia e engenharia. Esses mistérios reforçam o fascínio pelo texto, que, além de suas implicações espirituais, sugere uma compreensão oculta da natureza e do cosmos. Essas ideias de tecnologias antigas e segredos escondidos também se conectam a teorias de que seres extraterrestres podem ter influenciado a história humana. Algumas interpretações modernas do livro de Enoque sugerem que os anjos caídos poderiam ser alienígenas que trouxeram seu conhecimento avançado à Terra,
contribuindo para o desenvolvimento da humanidade. Essa visão, embora controversa, mostra o impacto duradouro do livro em diversas culturas e campos de estudo. O livro de Enoque possui fortes conexões com outras escrituras apocalípticas, especialmente o livro do Apocalipse do Novo Testamento. Ambos compartilham a visão de um fim iminente do mundo, com o julgamento divino se aproximando rapidamente. No entanto, o livro de Enoque oferece uma visão mais detalhada e extensa sobre o papel dos anjos caídos e das forças espirituais envolvidas na corrupção da humanidade. Assim como o Apocalipse de João, o livro de Enoque descreve eventos catastróficos futuros, incluindo a destruição dos ímpios e a restauração da ordem divina. As visões de Enoque incluem imagens de reinos celestiais, tribunais divinos e a punição final dos rebeldes contra Deus. Essas descrições apocalípticas inspiraram as comunidades judaicas e cristãs primitivas, que viviam em tempos de perseguição, oferecendo-lhes a esperança de justiça divina. Um dos principais pontos de convergência entre o livro de Enoque e o Apocalipse é a figura dos anjos caídos. No Apocalipse de João, Satanás é descrito como um anjo que caiu do céu e liderou uma rebelião contra Deus. No livro de Enoque, essa narrativa é expandida para incluir um grupo de anjos conhecidos como vigilantes, que caíram ao se relacionarem com mulheres humanas. Essas histórias sobre a rebelião dos anjos são centrais para ambos os textos, destacando a luta cósmica entre o bem e o mal. Outro ponto em comum é o tema do julgamento final. No Apocalipse, os justos são recompensados, enquanto os ímpios são lançados no lago de fogo, um destino semelhante ao descrito no livro de Enoque para os anjos caídos e seus descendentes. No entanto, o livro de Enoque oferece mais detalhes sobre as punições destinadas a esses anjos e aos Néfilim. Essa ênfase na justiça cósmica reflete uma visão comum de que Deus restaurará a ordem e punirá aqueles que corromperam sua criação. Além disso, ambos os textos fazem uso de símbolos e imagens poderosas para descrever o fim dos tempos. No Apocalipse, encontramos os 4 cavaleiros, o dragão e a besta, todos símbolos de destruição e caos. No livro de Enoque, essas imagens apocalípticas são complementadas por descrições de seres celestiais e abismos cósmicos, onde os anjos caídos são aprisionados. Essa linguagem simbólica e mística reforça a natureza sobrenatural dos eventos e a batalha espiritual em andamento. Por fim, o fato de o livro de Enoque não ter sido incluído no Novo Testamento, apesar de suas semelhanças com o Apocalipse, levanta questões sobre a formação do cânone bíblico. Embora o Apocalipse tenha sido aceito, o livro de Enoque foi considerado muito controverso e apocalíptico para ser incluído. Isso sugere que, ao longo da história, as autoridades eclesiásticas fizeram escolhas seletivas sobre quais textos moldariam a teologia cristã, excluindo aqueles que apresentavam visões alternativas ou mais radicais do fim dos tempos. A figura de Enoque exerce uma forte influência em várias tradições religiosas, além do cristianismo. No judaísmo, ele é considerado um dos grandes patriarcas, e sua ascensão ao céu é vista como um evento de extrema importância espiritual. Textos místicos judaicos, como o Zohar e outros escritos cabalísticos, dão a Enoque um lugar de destaque, identificando-o com o arcanjo Metatron, que possui uma posição elevada no tribunal celestial. No Talmud e em escritos judaicos posteriores, Enoque é citado como um exemplo de virtude e retidão. Sua ascensão sem passar pela morte é vista como uma recompensa por sua vida justa e sua proximidade com Deus. Isso gerou diversas lendas e narrativas místicas sobre Enoque, e várias obras apócrifas judaicas expandiram sua história. Assim, Enoque tornou-se central para a teologia judaica, relacionada ao contato entre o céu e a terra. No islamismo, Enoque é identificado com o profeta Idris, mencionado no Alcorão como um homem de grande sabedoria e virtude. O Alcorão afirma que Idris foi elevado por Deus a uma posição honrada, sugerindo que, como no judaísmo e cristianismo, ele não experimentou a morte comum. A tradição islâmica também afirma que Idris tinha acesso a profundos conhecimentos sobre o universo e o destino da humanidade, ecoando os temas presentes no livro de Enoque. Assim como no judaísmo, a tradição islâmica também atribui a Enoque, Boy Idris, o papel de sábio e escriba, alguém que compreendia os mistérios divinos e os transmitia à humanidade.
Ele é visto como um precursor de figuras como Noé e Abraão, e suas contribuições para o desenvolvimento espiritual da humanidade são amplamente reconhecidas no islamismo. Seu status elevado o coloca como um elo entre os profetas do Antigo Testamento e as figuras do Islã. No islamismo, Enoque e Idris também está associado ao conhecimento oculto e às ciências esotéricas. Alguns estudiosos islâmicos acreditam que Idris foi o primeiro a ensinar astronomia, escrita e matemática à humanidade, o que reflete a visão de que ele possuía uma sabedoria extraordinária. Essa associação com o conhecimento divino torna Enoque uma figura de reverência, tanto no judaísmo quanto no islamismo, sendo considerado alguém que trouxe a luz do conhecimento à Terra. A influência de Enoque no judaísmo e no islamismo destaca a importância de sua figura em várias tradições religiosas. Embora ele tenha sido marginalizado no cristianismo ocidental, sua presença em outras religiões mostra que Enoque é uma figura central na narrativa espiritual e mística. Sua ascensão ao céu, sua sabedoria e seu papel como intermediário entre o divino e o humano continuam a inspirar crentes de diferentes culturas e religiões. A redescoberta do livro de Enoque no século XVIII foi um marco significativo para a teologia e a academia. Até então, o texto havia sido amplamente esquecido ou relegado a tradições religiosas menores, como a Igreja Ortodoxa Etíope. No entanto, com a descoberta de manuscritos etíopes, estudiosos europeus começaram a explorar o conteúdo do livro e suas implicações para a história das religiões. O impacto dessa redescoberta foi sentido de várias maneiras. Para os estudiosos bíblicos, o livro de Enoque oferecia uma visão alternativa do judaísmo e do cristianismo primitivo. Ele mostrava como as primeiras comunidades religiosas lidavam com questões de bem e mal, anjos caídos e a origem do pecado. O texto também revelava uma cosmologia rica e detalhada, excluída das narrativas bíblicas tradicionais. Além de seu impacto teológico, o livro de Enoque também influenciou o campo da arqueologia e da história antiga. Suas descrições dos Néfilim e das civilizações pré-diluvianas levaram alguns pesquisadores a considerar a possibilidade de que o texto pudesse conter vestígios de narrativas históricas perdidas. Isso contribuiu para teorias sobre civilizações avançadas que existiram antes do dilúvio e que deixaram um legado oculto de conhecimento. A redescoberta do livro de Enoque também gerou interesse entre místicos e esotéricos. Suas visões apocalípticas e os seres espirituais que desceram à Terra ressoaram com tradições ocultistas e cabalísticas. Místicos começaram a explorar o livro como uma fonte de sabedoria espiritual e uma chave para entender os mistérios do universo. Esse interesse gerou novas interpretações do texto, transformando-o em um manual de conhecimento esotérico. No século XX, o livro de Enoque foi ainda mais popularizado com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que incluíam fragmentos do texto. Esses manuscritos mostraram que o livro era amplamente lido e respeitado por várias comunidades judaicas e cristãs antigas. Essa descoberta solidificou ainda mais sua importância histórica e espiritual, gerando uma nova onda de interesse acadêmico e teológico. Hoje, o livro de Enoque continua a inspirar discussões sobre espiritualidade, ciência e história. Ele desafia as concepções tradicionais sobre a origem da humanidade e o papel dos anjos na história do mundo. Sua redescoberta abriu novas formas de pensar sobre a relação entre o divino e o humano, oferecendo uma visão alternativa da história sagrada que fascina e intriga leitores ao redor do mundo.